Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da prosperidade e abundância na sua vida, a lei do pensamento. Esse vídeo faz parte da série de 11 vídeos sobre as leis da prosperidade e abundância. Vem comigo para conhecer a primeira lei. Muitas pessoas pensam que a vida é um mistério, mas na verdade a vida não é um mistério. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos nesse mundo para sermos felizes. E essa felicidade, se a gente olhar na nossa história, na evolução, tem a ver com o nosso progresso, o quanto nós conseguimos progredir, prosperar, o quanto nós conseguimos evoluir como espécie, como humanidade e quanto nós conseguimos evoluir na nossa vida. Agora, tem algumas chaves que são determinantes, que são fundamentais para que esse processo de prosperidade, de evolução aconteça. E a primeira chave tem a ver com o seu pensamento, com o seu estado mental dominante. Tiago, o que é estado mental dominante? É como que você passa a maior parte do tempo na sua vida. Como é que está o teu estado dominante a maior parte do tempo? Isso tem a ver com os seus pensamentos, com as suas ações, com as suas atitudes, com a forma que você reage às situações que acontecem no seu dia a dia, na sua vida. Como é que você vem reagindo, ou melhor, como você vem agindo frente a todos os desafios, frente a todos os objetivos que você tem. Para te explicar um pouco melhor sobre isso, eu vou te falar sobre uma história que está dentro do que nós chamamos da teoria 90-10. Quer conhecer um pouco da teoria 90-10? Então eu vou para o Flipchart para explicar isso para você. Então eu vou te mostrar como o seu estado mental dominante tem a ver com a teoria 90-10. Como é que a teoria 90-10 impacta na sua vida? Vamos lá. Para isso eu vou te contar uma história. Certa vez um pai estava se preparando para ir para o trabalho e a família tinha uma filha de 3 anos mais ou menos. E ao tomar café com a esposa e com a filha, a esposa acabou servindo uma xícara de café e colocando na beirada da mesa. E a criança, sem querer, bateu na xícara de café e derrubou na camisa do pai, e o pai já estava pronto para ir para o trabalho. E nesse momento o pai, de fato, não conseguiu controlar a sua emoção, a sua raiva, e gritou com a sua filha, e gritou com a esposa, e falou: por que você não cuida onde você deixa a xícara de café? Como é que eu vou trabalhar assim agora? E nisso a menina começou a chorar, e a mãe teve que acudir, acalmar a menina, e o pai subiu as escadas correndo para trocar de roupa para poder ir para o trabalho. Só que nesse meio tempo, essa menina ia para uma creche, ou para um centro de educação infantil, como você prefira chamar, e ela perdeu a condução que levava ela. E a mãe falou: olha, agora você vai ter que levar a nossa filha para a escolinha porque ela perdeu, o ônibus. E o pai: tudo bem, eu levo ela então. E aí o pai, levando a menina para a creche, que ficava do outro lado da cidade, acabou pegando congestionamento, perdendo o horário, chegando atrasado no trabalho. Definitivamente aquele dia não foi um bom dia para ele. Como ele chegou atrasado e tinha uma reunião importante, ele foi advertido pelo seu líder pelo fato de ter chegado atrasado na reunião. E quando ele chegou em casa no final do dia, a filha ainda estava sentida com ele pelo tanto que ele tinha sido severo, agressivo, e a esposa também estava um pouco chateada pela situação que havia ocorrido. Agora o que acontece? Quero que você pense na teoria 90-10. A teoria 90-10 diz o seguinte: 10% do que acontece na nossa vida, do que acontece na sua vida, você não tem controle. 10% você não tem controle. Agora, como você vai reagir a isso, isso sim você tem 100% de controle. Então, tudo que acontece depois que você reagiu, ou seja, os outros 90% que acontece, tem a ver da forma como você reagiu a essa situação. Vamos voltar para essa mesma história. Então eu quero que você grave bem essa teoria. 10% do que acontece na sua vida você não tem controle, mas 90% do que acontece depois tem a ver com a forma que você reagiu a esses 10%. Isso é muito importante. Um outro exemplo para você entender da teoria 90-10, imagine você andando com o seu veículo pela estrada e alguém bate no seu carro. Tudo bem, os dois motoristas levaram um susto, mas a forma que você vai reagir a essa situação, ela vai determinar se essa situação vai ser bem resolvida, se você vai conseguir entrar numa negociação, quem dos dois vai acionar o seguro, ou até mesmo vai te impedir de sofrer uma agressão física, dependendo da forma que você reage a essa situação. E isso tem a ver com o seu estado mental dominante, tem a ver de como que você enxerga, acredita sobre aquilo que acontece na sua vida. Então lembre disso, 10% do que acontece na sua vida não está sob o seu controle, mas todo o resto que acontece tem a ver da forma como você reagiu a isso.
Uma outra forma de você perceber o seu estado mental dominante é você se fazer uma pergunta. Como é que você passa a maior parte do tempo na sua vida? Você passa a maior parte do tempo no positivo ou no negativo? Pense comigo o que esses sinais, por exemplo, fazem na matemática. Eu sempre falo que a nossa vida é uma simples matemática. O que esse sinal faz na matemática? O sinal de positivo, ele soma, ele acrescenta, ele deixa maior. Então, se você, a maior parte do tempo, é uma pessoa positiva, onde você estiver, você vai deixar esse ambiente melhor, maior, você vai engrandecer esse ambiente. Agora, pense comigo, o que esse sinal aqui faz na matemática? Diminui, subtrai, tira. Então, se você é uma pessoa que passa a maior parte do tempo no negativo, você vai ser uma pessoa que onde você estiver, você vai diminuir, deixar aquele ambiente menor, pior. Melhor se você até não estiver nesse ambiente. Lembre de pessoas que você conhece, que são pessoas negativas, que ficam reclamando de tudo, que são pessimistas, que enxergam tudo com muita dificuldade e não conseguem se superar, não conseguem vencer os desafios que se apresentam no dia a dia. São pessoas que é difícil de conviver com essas pessoas. Então pare para prestar atenção como você está vivendo, a maior parte no positivo ou a maior parte no negativo. Os sinais da matemática são tão importantes na sua vida, porque se você viver num estado mental dominante mais positivo, sendo mais otimista, com certeza você vai enxergar situações na sua vida que você vai ter mais felicidade, que você vai sentir mais prazer. Agora, se você viver a maior parte do tempo reclamando, sendo pessimista, você vai criar e vai enxergar situações que vão condizer com esse teu estado mental negativo. Você vai criar mais situações adversas para você, porque você está com esse estado mental. Pense comigo, a maioria das pessoas tem um hábito de acreditarem naquilo que elas conseguem ver. Mas deixa eu te falar uma coisa, na verdade as pessoas elas só veem aquilo que elas acreditam. Por exemplo, uma pessoa que você não conhece, mas tem um amigo seu ou uma amiga sua que conhece essa pessoa. E essa sua amiga, o seu amigo, ele fala para você, olha, lá na festa vai ter essa pessoa, vamos usar aqui um nome hipotético. Vai ter a Josiana nessa festa. E o seu amigo ou sua amiga falam para você sobre a Josiana, mas você ainda não conhece a Josiana. E eles vão falar o seguinte, olha, a Josiana, tome cuidado, a Josiana é uma pessoa, né, que ela é um pouco falsa, é uma pessoa que não tem muitos amigos, é uma pessoa meio ríspida com as outras pessoas, é uma pessoa que realmente a gente não pode confiar. O que vai acontecer? Você não conhece a Josiana, mas você vai para essa festa acreditando nisso. E tudo que a Josiana fizer, e você ver isso, tudo que a Josiana fizer nessa festa, você vai encaixar dentro daquela realidade que você acredita, porque afinal de contas foi uma pessoa que você confia muito, uma pessoa que realmente você conhece há mais tempo, que falou para você sobre essa pessoa desconhecida. E tudo que essa pessoa desconhecida fizer, você vai procurar encaixar nesses padrões que te contaram. Então na sua vida, você só enxerga aquilo que você acredita. Se você acreditar em prosperidade, se você acreditar em felicidade, se você for mais otimista, mais positivo, se assim forem os seus pensamentos, você vai enxergar situações condizentes a isso. Se você acredita na escassez, se você acredita na falta, se você acredita que está tudo muito difícil, é essas situações que você vai enxergar na sua vida. Porque pense bem, como é que nós somos acostumados a captar as informações? Nós captamos as informações de forma normal através dos nossos 5 sentidos: a audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Esses são os nossos sentidos normais. Mas existem outros sentidos que nós chamamos de faculdades mentais. E isso é o que a maioria das pessoas não conhece. Você está tendo a oportunidade de conhecer nesse vídeo e nós vamos aprofundar isso nos próximos vídeos, cada faculdade mental dessa. Quais são essas faculdades mentais, Thiago? Vem comigo, olha só. A sua imaginação, a sua intuição, a sua força de vontade, a sua percepção, a sua memória e a razão. Essas são as faculdades intelectuais, as faculdades mentais que normalmente as pessoas não exercitam e você tem a chance e a oportunidade de começar a exercitar mais. É isso que vai trazer os resultados que você procura na sua vida. Eu quero que você entenda nessa lei, na lei do pensamento, que o pensamento é uma força. É uma força tanto quanto a nossa energia elétrica que você conhece, é uma força tanto quanto a água,
é uma força tão sólida, tão firme como uma rocha. O pensamento gera uma força, gera uma energia. E você precisa entender isso. Tanto é que o pensamento produz uma energia elétrica, o pensamento produz uma frequência eletromagnética. E essa frequência é possível ser medida. O nome dessa medida se chama Hertz. Assim como nós temos, por exemplo, as rádios, né? Você deve conhecer alguma rádio na sua cidade que a estação dela é alguma coisa Hertz, por exemplo, 107.9 MHz, 99.1 MHz. Essas são estações de rádios que nós conhecemos e esses Hertz são as frequências dessa rádio. E o seu pensamento também produz uma frequência. Essa é a verdade. Quer ver como isso funciona? Cada pensamento que você tem, seja ele positivo, seja ele negativo, o que você pensar, você está produzindo uma frequência. Talvez você já tenha passado por uma situação que você pensou numa pessoa, e você pensou assim, hoje eu queria encontrar essa pessoa, ou não queria encontrar essa pessoa, mas você pensou nessa pessoa. E você sai na rua, ou chega uma mensagem, o teu telefone toca, e inacreditavelmente é a pessoa que você estava pensando. Por que isso aconteceu? Porque você se colocou numa frequência, se colocou num estado de pensamento que é a mesma frequência que é essa outra pessoa. E aí você sintonizou as frequências. Assim como no seu rádio em casa, você sintoniza a rádio que você quer escutar e essa rádio está a quilômetros de distância, mas essa frequência, aquilo que a rádio está transmitindo, chega até o seu aparelho. E como é que chega até o seu aparelho? Pelas frequências, pelas ondas do rádio. E essa frequência tramita assim como tramita a frequência do seu pensamento. E é por isso, da forma que você pensa, os pensamentos que você alimenta, que determinam a sua vida. Comece a prestar atenção no que você está pensando, porque o que você mantiver dentro de você, dentro do seu pensamento, você vai encontrar fora, você vai enxergar fora. O que está dentro acaba produzindo o que você vê no seu mundo físico, no seu mundo real. Se você quer alterar qualquer coisa na sua vida, lembre disso. Existem sempre duas forças. Por exemplo, o frio e o calor, a pobreza e a riqueza. Agora, como é que nós acabamos com o frio? Pensando no frio, sentindo o frio? Não. Você acaba com o frio quando você se agasalha, quando você acende uma lareira, quando você acende uma fogueira. Você acaba com o frio produzindo calor. Não há como você combater as duas forças ao mesmo tempo. Você só acaba com uma força produzindo outra. Por exemplo, se você quer mais riqueza, mais prosperidade, você não pode ficar se preocupando com a pobreza, se preocupando com a escassez, pensando em como resolver isso. O seu pensamento, o seu foco tem que estar: como eu crio prosperidade, como eu crio abundância, como eu crio felicidade na minha vida. E à medida que você se preocupar com isso, naturalmente, a pobreza, a escassez, a infelicidade vai sumir da sua vida, porque você se concentrou em como resolver isso. Então se concentre naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Aqui em cima vai aparecer um card de um vídeo que se chama 3 milhões de dólares em 3 horas daqui a 3 dias. Técnica do 333. Nesse vídeo, se você depois assistir, você vai aprender como focar a sua mente em estratégias para fazer dar certo aquilo que você quer na sua vida. Aproveite e depois vai lá e assiste esse vídeo também. Você pode estar se perguntando, Thiago, mas essas leis realmente funcionam? Isso acontece? Eu vou te explicar que essa lei do pensamento e todas as outras que você vai aprender aqui são leis tão comprovadas tanto quanto a lei da gravidade. E isso a natureza já sabe de forma inconsciente. Se você observar um cachorro, por exemplo, por que o cachorro chega onde tem um lugar muito alto e ele não continua andando? Porque ele sabe de forma instintiva, se ele se jogar, se ele cair de um lugar alto, ele vai se machucar ou pode até perder a vida. Isso é de forma instintiva. O cachorro não tem a capacidade de pensar assim como você. Então, essa lei funciona tanto quanto se você colocar uma semente, por exemplo, de uma planta venenosa. Um exemplo de planta, comigo ninguém pode. Você planta uma semente venenosa na terra. A terra não reconhece, o universo não reconhece se aquilo é uma semente venenosa ou não. Ele simplesmente vai agir, vai deixar aquela semente brotar e vai crescer a planta, mesmo que seja venenosa. Agora, se você plantar uma semente de uma rosa, de uma flor linda nesse mesmo terreno, assim como brotou a semente da planta venenosa, vai brotar a semente da flor bonita. E assim é os seus pensamentos, assim é a sua mente. Se você ocupar a sua mente com os pensamentos ruins, se você colocar coisas negativas para dentro da sua mente, se você pensar o tempo todo em coisas negativas, você vai fazer brotar coisas negativas na sua vida. O universo ele vai atender aquilo que você está pensando. Se você pensa positivo, ele vai atender e vai te responder de forma positiva. Então tome cuidado com seus medos.
Do que você tem medo? Quais são os seus maiores medos? Porque os seus medos têm uma grande possibilidade de se tornarem reais, de tanto que você pensa neles. Se você tem medo, por exemplo, de perder sua saúde, se você tem medo de ser traído, se você tem medo do desemprego, se você tem medo da pobreza, se você ficar alimentando esse medo no seu pensamento, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Assim como se você alimentar o que você tem de objetivo, se você alimentar coisas boas nos seus pensamentos, isso também vai acontecer. Faça uma lista então de tudo que você vem temendo para que você não pense mais nisso e substitua isso por coisas positivas. Por exemplo, se você vem temendo pela sua saúde, se você está com medo de algum problema de saúde no futuro, mude, crie uma frase por escrito dizendo o seguinte: eu tenho saúde e abundância, eu sou uma pessoa fisicamente forte, saudável, feliz, e comece a mentalizar isso, a pensar nisso. Olha o poder que a mente tem, olha o poder do seu pensamento. Talvez você já passou por uma situação, por exemplo, de tirar sangue no laboratório para algum tipo de exame ou de ir lá tomar uma vacina, e talvez você ficou com tanto medo antecipadamente, ficou pensando que aquilo ia doer, que não ia ser bom, e quando você chegou lá realmente sentiu uma dor maior do que seria a dor normal. E como ao contrário pode ter acontecido com você também, você já pensou, isso não vai ser nada demais, é uma coisa rotineira que eu vou tirar de letra, e você chegou lá e não doeu nada esse exame. Isso tudo passou pelo seu pensamento. Atletas de alto nível sabem disso. Eu vou contar uma história para você do Michael Phelps. Certa vez numa Olimpíada, o Michael Phelps ganhou o nado borboleta, foi campeão e quebrou o recorde olímpico. Só que naquela prova entrou água no óculos dele. Caiu a pressão do óculos e entrou água. E mesmo assim ele não perdeu a capacidade de concentração. Ele se manteve concentrado e foi campeão recordista olímpico. Depois os repórteres perguntaram qual foi o segredo, como é que ele não se desconcentrou com aquilo. E ele falava assim: eu pensava antecipadamente nas coisas que poderiam acontecer e eu previa como eu iria reagir caso elas acontecessem. E assim foi. Ele pensou, e tanto ele pensou que de fato aconteceu, mas ele conseguiu reagir de forma que aquilo não atrapalhou ele naquela prova. Então cuide, observe os seus pensamentos. Afinal, quem é que controla você? Os seus pensamentos ou você controla os seus pensamentos? Quem está no controle da sua vida? Eu quero que você lembre de algumas passagens importantes da própria Bíblia. Eu quero deixar claro para você que não tem nenhum cunho religioso e eu não sou nem a favor nem contra de nenhuma religião, respeito todas as religiões, mas eu quero trazer algumas citações bíblicas para fundamentar inclusive aquilo que eu estou falando. Jesus disse certa vez, procurai o reino do céu e tudo mais lhe será acrescentado. O que é o reino dos céus? É o seu pensamento. Se você estiver em paz aqui, se você estiver tranquilo na sua mente, se você estiver feliz, em abundância aqui, tudo mais lhe será acrescentado. Uma outra passagem que ele dizia é o seguinte: assim como no céu, assim na terra. Ou seja, assim como está aqui no seu pensamento, está na terra, na sua realidade. Pense nisso. Comece a interpretar algumas passagens de outra forma. Durante esses 11 vídeos eu vou trazer para você outras interpretações da Bíblia que fazem a gente perceber como tudo isso se encaixa e faz sentido. Não deixe de conferir, acompanhe a série desses vídeos. Então, riqueza não é um lugar, riqueza é um estado mental. Tem pessoas que guardam cada centavo, não gastam com nada, não aproveitam, não usufruem, mas não são ricas, não são felizes. Apenas guardam por medo, por insegurança do que pode acontecer amanhã. E tem pessoas que têm muito dinheiro, que gastam, que usufruem, que são felizes e continuam tendo abundância. Por quê? Não é o quanto você poupa apenas, é pelo que você poupa, o teu estado mental de você guardar o dinheiro. É como você está tratando dia a dia na sua vida. Então, felicidade, abundância, paz e pensamento positivo traz ainda mais riqueza para a sua vida. PSAR. Pensamento que produz um sentimento, que produz ação e que produz resultados. Então imagine você numa segunda-feira de manhã cedo, saindo para trabalhar num dia frio, com chuva, e você começa a pensar: nossa, como eu queria ficar em casa. Nossa, eu estou indo para aquele trabalho novamente que eu não gosto. Isso está no seu nível de pensamento. Mas quando você pensa isso, você produz um sentimento de desânimo, de falta de vontade, um sentimento de tristeza, algum sentimento vai gerar em você. E quando você chega no trabalho com esse sentimento, você vai ter atitudes, ações que vão ser condizentes com esse sentimento. Você não vai tratar um colega tão bem como você poderia tratar, você não vai atender um cliente tão bem ou com felicidade como você poderia atender, você não vai desempenhar o máximo que você poderia desempenhar, e tudo isso começou com um pensamento que dia frio, que dia chuvoso eu queria ficar em casa.
E isso, essas suas atitudes, essas suas ações vão trazer os seus resultados. Então você não vai ser promovido, daqui a pouco tem uma crise, você acaba sendo despedido por causa que você não cuidou dos seus pensamentos. Tudo isso gerou os resultados que você está produzindo hoje na sua vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Começou no seu pensamento. Então você quer ter ainda mais sucesso, você quer prosperar? Eu vou dar um exemplo para você. Suponha que um alpinista, ele queira subir uma montanha. E ele chega no topo da montanha e ele começa a pedir assim, meu Deus, me ajuda a subir o topo dessa montanha, eu mereço subir essa montanha, mas ele fica lá sentado. Se ele ficar sentado, de nada vai adiantar ele rezar, ele orar, nada vai acontecer. Por mais que ele pense positivo, inclusive, estou pensando positivo, que eu posso subir essa montanha, mas se ele ficar parado, nada vai acontecer. Então, uma vez que você organiza seu pensamento, uma vez que você começa a ter pensamentos mais positivos, é preciso você começar a organizar para entrar em ação, organizar o seu dia a dia para agir em busca, para agir em prol daquilo que você quer. Então a minha pergunta para você nesse momento é: o que você quer e o que você tem feito para conseguir aquilo que você quer? Como é que está a organização do seu dia? Se é necessário você acordar uma hora mais cedo, acorde uma hora mais cedo. Se é necessário você ir dormir uma hora mais tarde, vá dormir uma hora mais tarde. Mas comece a colocar tempo suficiente para seguir em busca dos seus objetivos. Eu sei que você pode ter filhos, pode ter esposa, família para cuidar, independente da sua realidade, eu tenho certeza que você consegue sim ajustar a sua rotina para você conseguir aquilo que você quer. E para isso precisa de pensamento organizado, direcionado para aquilo que você mais deseja na sua vida. Para isso você precisa de um passo a passo, organizar a sua agenda, organizar todo o seu dia com foco, eliminando tudo o que distrai. Talvez muito Facebook acaba tirando o seu tempo que você poderia estar investindo para aquilo que você quer. Talvez excesso de WhatsApp, talvez excesso de distrações que não agregam valor na sua vida, estão tirando você do foco daquilo que você quer e ainda poluindo seus pensamentos. Autocontrole significa, você precisa ter autocontrole. Autocontrole significa pensamento organizado e direcionado em prol dos teus objetivos. Assuma o controle dos seus pensamentos, assuma o controle da sua vida. Lembre disso, nós somos o que nós mantemos na nossa mente. Você é resultado dos seus pensamentos. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, aperta aqui no sininho para que você receba todos os outros vídeos dessa série e os outros vídeos de outras séries que nós estamos divulgando aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para poder ajudar as outras pessoas também. Essa é apenas a primeira lei das 11 leis da prosperidade e abundância na sua vida. Um forte abraço e até mais.